Oi pessoal, eu sou a professora Bruna. Nesse vídeo, nós vamos aprender a identificar algumas informações sobre uma função a partir do seu gráfico. E aí, tem dúvida? O gráfico de uma função f é dado pelo conjunto de todos os pontos x, f de x que satisfazem a lei de correspondência que define essa função. Então, seja uma função f de x igual a 2x menos 3. Lembrando que no lugar do f de x, eu posso colocar y. O que significa f de x? Significa que eu tenho uma situação que é em função do x, ou seja, que depende de x. Beleza! E para calcular o valor dessa função, é só eu fazer 2 vezes o valor de x menos 3. Para construir o gráfico dessa função, nós vamos colocar duas colunas. Na primeira, nós vamos colocar os valores de x e na segunda, os valores de y. Eu vou colocar alguns valores aleatórios para x. Menos 1, 0, 1 e 2. E a partir dos valores que eu coloquei em x, eu vou encontrar os valores de y ou de f de x a partir da lei de correspondência acima. Se o meu x vale menos 1, eu vou colocar f de menos 1, ou seja, o valor da função quando o x é menos 1 vai ser 2 vezes o menos 1 menos 3. Então, o f de menos 1 é igual a 2 vezes menos 1, que é menos 2, menos 3. Menos 2 com menos 3 fica menos 5. Quer dizer, então, que quando o x vale menos 1, o y vale menos 5. Agora, eu vou colocar no lugar do x o 0. Vai ficar f de 0 é igual a 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 dá 0 e 0 menos 3 dá menos 3. Então, quer dizer que o f de 0 vai dar menos 3. Vou fazer isso com os demais valores de x. Se o x for 1, aqui vai dar menos 1. E se o x for 2, aqui vai dar 1. Depois, se vocês quiserem fazer para conferir, é só substituir no lugar do x o 1 e depois substituir no lugar do x o 2. A partir das respostas encontradas anteriormente, eu obtive alguns pares ordenados. Percebam que se eu ligar esses pontos, vai formar uma reta. Essa reta formada, nós falamos que é o gráfico. Então, para fazer o gráfico dessa função em específico, eu tive que atribuir valores para x. De acordo com cada valor de x, eu encontrei o valor de fx, ou seja, eu encontrei um par ordenado e eu fui marcando esses pares ordenados no meu plano cartesiano. Ao ligar esses pontos, eu formo o gráfico dessa função. E aí, vocês já se inscreveram, deixaram um joinha? Não deixem para depois, pois a sua inscrição e o seu like é muito importante para o crescimento do canal. A partir da análise de um gráfico, nós podemos obter várias informações muito importantes sobre uma função. Primeira, nós podemos definir qual é a variável independente e qual é a variável dependente. E também definir qual é o domínio e qual é a imagem dessa função. Segundo, podemos determinar os zeros ou raízes da função. Terceiro, nós podemos realizar o estudo do sinal dessa função. E por último, verificar se a função ou o intervalo da função é crescente, decrescente ou constante. Agora, vamos detalhar cada uma dessas propriedades a partir de exemplos. Um determinado plano de saúde cobra um valor fixo mensal de R$ 160 e R$ 30 por consulta, sendo que podem ser realizadas no máximo 4 consultas por mês. Eu percebo que essa situação pode ser traduzida por uma função e que a forma que representa essa função seria o valor total, que eu vou chamar de y, é igual a 160 fixo, né? Então, 160, mais 30 por consulta, que eu vou chamar de x. Quer dizer, então, que o y está representando o valor total e o x está representando o número de consultas. Além disso, essa mesma situação foi representada em um gráfico para facilitar a visualização da quantidade paga por mês. Percebam que no eixo horizontal nós temos o número de consultas e no eixo vertical nós temos o valor total a ser pago. Eu sei que o valor total a ser pago depende do número de consultas. Quer dizer então que o número de consultas é a variável independente e o valor total é a variável dependente. Então, sempre no gráfico de uma função, o eixo x
vai representar a variável independente e o eixo y vai representar a variável dependente. Agora nós vamos analisar quem é o domínio da função e quem é a imagem da função. Resumindo, o domínio são os possíveis valores para a variável independente e a imagem são os possíveis valores para a variável dependente. Nesse caso, nós percebemos que o conjunto domínio é 0, 1, 2, 3 e 4. Por que começa no 0? Porque não tem como eu fazer uma quantidade de consultas negativas. E por que termina no 4? Porque falou aqui que eu posso realizar no máximo 4 consultas por mês. E definido o domínio, nós podemos dizer que o conjunto imagem vai ser composto por 160, 190, 220, 250 e 280. Zero ou raiz de uma função são os valores de x que tornam a função nula, ou seja, são os valores de x para os quais f de x é igual a zero ou y é igual a zero, porque f de x é a mesma coisa que y. Nesse gráfico, percebemos que o y é igual a zero no x igual a menos 4, no x igual a 4 e no x igual a 9. Quer dizer, então, que os zeros ou raízes dessa função são menos 4, 4 e 9. E percebam que os zeros ou raízes de uma função estão localizados nos pontos em que o gráfico corta o eixo de x. Então, para complicar a nossa cabeça, zero, raiz, onde corta o eixo de x, o valor de x que torna a função nula, o valor de x em que f de x é igual a zero e o valor de x em que y é igual a zero, é tudo a mesma coisa. Estudar o sinal de uma função significa determinar para quais valores de x os valores de y são negativos, nulos ou positivos. Então, para estudar o sinal de uma função, eu tenho que analisar em que intervalos de x o y vai ser positivo, nulo ou negativo. Nós já sabemos que no x igual a menos 4, no x igual a 4 e no x igual a 9, a minha função é nula. Então, eu sei que meu y é igual a zero, ou seja, meu f de x é igual a zero para x igual a menos 4, x igual a 4 e x igual a 9. Beleza, então nesses valores de x, a minha função é nula. Agora vamos ver onde que ela é positiva. Para ver se a função é positiva, eu tenho que ver onde o y é positivo. Eu sei que todos os valores de y que estão acima do eixo horizontal são positivos e todos os valores de y que estão abaixo do eixo horizontal são negativos. Quer dizer então que em todas as partes do gráfico que estão acima do eixo horizontal, a função é positiva. E em todas as partes do gráfico que estão abaixo do eixo horizontal, são negativos. Nesse pedaço aqui, a função é positiva. E nesse pedaço aqui, a função é positiva. Então, quer dizer que a minha função vai ser positiva, ou seja, o meu y vai ser maior que zero, antes do menos 4. Ou seja, quando x for menor que o menos 4 e entre o 4 e o 9. E para mostrar entre 4 e 9, eu coloco 4 menor que x, menor que 9. Então, nesses intervalos, a minha função é positiva. E concluindo essa parte, a minha função vai ser negativa nas partes do gráfico que estão abaixo do eixo horizontal, que é essa e essa. Então, a minha função vai ser negativa, ou seja, o meu y vai ser menor que zero, quando x estiver entre menos 4 e 4, traduzindo, menos 4 menor que x, menor que 4, e após o 9. Ou seja, quando o x for maior que 9. Então, nesses intervalos, a minha função é negativa. Agora, para finalizar, nós vamos ver quando uma função ou o intervalo de uma função é crescente, decrescente ou constante. Vai ser crescente quando os valores de x aumentam e os de y também aumentam. Vai ser decrescente quando os valores de x aumentam e o de y diminui. E vai ser constante quando, para qualquer valor de x, o valor de y permanecer o mesmo. Na função representada por esse gráfico, nós temos as três situações. E para ficar mais fácil de identificar se é crescente, decrescente ou constante, basta eu me deslocar da esquerda para a direita. Se o meu gráfico estiver descendo,
é decrescente. Se estiver crescendo, é crescente. E se estiver na horizontal, ela é constante. Deslocando da esquerda para a direita, esse intervalo está descendo. Então, quer dizer que ele vai ser decrescente. Esse intervalo está horizontal. Então, constante. Aqui está subindo, então eu vou falar que é crescente. E o último intervalo está descendo, então é decrescente. Agora vamos condensar essas informações. Então a minha função é crescente no intervalo que vai do x igual a 3 até o x igual a 6. Ou seja, ela vai ser crescente para 3 menor que x menor que 6. A minha função vai ser decrescente em dois intervalos. Antes do x igual a menos 2, então quando o x for menor que menos 2, e após o x igual a 6, ou seja, quando o x for maior que 6. E por último, a minha função vai ser constante no intervalo que vai de menos 2 até 3, ou seja, menos 2 menor que x menor que 3. Percebam que quando eu estou analisando o valor da função, eu tenho que olhar no eixo y. Então, o valor da função é o eixo y. E para dar uma resposta, eu tenho que pegar como referência o eixo x. Então, se eu quero saber se uma função é positiva, eu tenho que ver se o y é positivo. Mas, para dar a resposta, eu vou ter que falar o y é positivo no intervalo que vai do x igual a tanto até o x igual a tanto. Então, sempre que eu falar do valor da função, eu estou me referindo ao y. E sempre para dar a resposta, eu uso como referência o eixo x. Espero que vocês tenham entendido como fazer a análise do gráfico de uma função. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o joinha. Tchau e até os próximos vídeos!